entende que a gente precisamos, além de ter inteligência emocional, também precisamos ser protagonistas na vida dos nossos filhos. Muitos de vocês entendem que uma boa comunicação a gente consegue também ajudar os nossos filhos a ter um desenvolvimento melhor no seu crescimento, no seu autodesenvolvimento. Eu sou Joyce Alves e vou nessa trajetória com vocês, nesses próximos minutos, para mostrar para vocês o protagonismo na vida dos nossos filhos. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, pode sentar, fique à vontade. Oi, tudo bem? E vocês devem estar se perguntando, né? Antes de qualquer coisa, eu já quero reconhecer vocês por estar aqui numa quarta-feira, 3 horas da tarde, nessa palestra. Foi feita uma pesquisa no Fórum Mundial que apenas 2% da população para uns instantes da sua vida, para o seu desenvolvimento e criação dos filhos mesmo, né? Sua inteligência emocional. Então eu já quero parabenizar vocês por estar aqui nessa tarde. Uma salva de palmas. E vocês devem estar perguntando, quem é a Joyce para falar sobre protagonismo? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Não dá para falar, profundamente, mas eu vou falar bem superficial, mas com muita sinceridade. Eu sou mãe de 4 filhos e vou ser avó. Faltar menos de um mês. E no início de tudo isso, nem sempre eu consegui lidar com algumas situações. Eu tentava acertar, mas acabava errando, por não ter inteligência emocional nem musculatura para ajudar na criação dos meus filhos e no autodesenvolvimento deles. Então, há um tempo atrás, eu senti a necessidade de buscar esse autoconhecimento. Então, eu comecei a auto-me-desenvolver, a procurar várias coisas, cursos, para quê? Para me melhorar não só a minha comunicação, mas meu autodesenvolvimento. Hoje eu sou terapeuta, também trabalho com desenvolvimento e inteligência emocional. E eu vim aqui hoje fazer essa palestra e entregar para vocês mais um passo a passo para ajudar vocês na criação dos filhos e no autodesenvolvimento deles. Mas antes de eu dar o próximo passo, eu vou perguntar aqui. Quem de vocês aqui é líder? Ninguém? Então, eu vou falar para vocês. Quem não é líder, deixa a vida me levar. Então, todos nós somos líderes, porque liderança não é cara, é comportamento. É como a gente se porta na frente dos outros, na comunicação dos nossos filhos. Então, liderança é comportamento. Às vezes, a gente entra até numa empresa para trabalhar e a gente vê uma pessoa com um crachá bonito, com um carro, nossa, só que essa pessoa ela não inspira ninguém. Ela não passa confiança, porque a liderança ela não é um carro, não é um crachá, é comportamento. É como a gente se porta na frente dos outros, como a gente se porta na criação dos nossos filhos, como a gente se comunica com eles. Então eu quero uma salva de palmas novamente para vocês, porque vocês são pais incríveis. Então uma salva de palmas. E eu vou falar um pouquinho do mundo VUCA. Alguém já ouviu falar sobre VUCA? Esse VUCA, ele é usado muito no meio corporativo. E o V é de volatilidade, o E é de incerteza, o C é de complexidade e o A de ambiguidade. Aí muita gente fala, Joyce, mas o que é isso? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho por quê. O mundo VUCA ele não é só no mundo corporativo, ele também é no nosso dia a dia.
a volatilidade é que hoje tudo muda muito rápido. Quem aqui às vezes está com o filho, ele está brincando, ele está sorrindo, do nada ele começa a chorar. Do nada ele começa a brigar. Do nada ele fica doente. E isso é a volatilidade. Tudo muda muito rápido, é o tempo todo. E o que a gente precisamos? A gente precisa ter a musculatura de ver essa mudança acontecer e ter a inteligência emocional para manter o equilíbrio. Poder passar para eles uma certa leveza, e com que eles ficam mais tranquilos mediante toda essa volatilidade. A incerteza é que nós todos os dias amanhecemos e temos aquela incerteza, mas não sabemos como vai ser a tarde. Nós não conseguimos saber como vai ser o outro dia. Quem aqui, por exemplo, já planejou aquela viagem maravilhosa, aí quando chega no outro dia de manhã, ele amanhece com febre. É mais ou menos assim, né? Você planeja tudo, de repente amanhece com febre. Isso que acontece. É a incerteza. Hoje a gente não conseguimos ter a certeza de nada. Então a gente fica nessa incerteza o tempo todo. A complexidade é que hoje tudo é muito complexo. Tudo é tudo misturado, né? Do nada a gente está de um jeito, a gente está com o celular na mão, aí o filho já chega chorando, aí já uma pessoa passa um recado pra gente, é uma complexidade, a gente fica tudo muito complexo, a gente tenta acompanhar tudo, mais ou menos você está com o celular na mão e de repente a gente abre assim, tem mais de 15, 20 app abertos e a gente percebe que a gente precisa de todos, porque cada um vai conectar nós de alguma forma. E a ambiguidade é aquele momento. Às vezes com o filho pequeno a gente até nem passa tanto, mas quando o filho está maior, às vezes ele chega e pede alguma coisa pra gente, a gente fala sim pra ele, mas no nosso interior a gente quer dizer não, e ele já entende talvez. Porque é essa ambiguidade que acaba acontecendo. E agora, até no mundo corporativo mesmo, eles aumentaram o mu, né? Então fala muvuca, aí o povo já pensa muvuca de bagunça. Não, não é de bagunça. O mu é de propósito. Então, muvuca significa ter toda a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, mas também ter o propósito. O propósito de quê? Qual é o nosso propósito para os nossos filhos? Qual é o propósito que a gente vai passar para eles? Porque quando a gente tem um propósito, automaticamente a gente começa já a criar líderes. Porque os nossos filhos, eles já têm que crescer, já pensando o que eles querem ser, o que eles vão ser. E a gente tem que apoiá-los. Porque a partir do momento que a gente corta esses sonhos deles, eles já começam a ter dúvida. Quantas vezes eles abrem o caderno e falam, eu não sei fazer isso, né? Eu sou burro, né? Às vezes a própria criança fala, eles não são, eles são inteligentes. Nós temos que ter a musculatura e o propósito de criar eles, para eles terem a certeza de que eles já são líderes desde pequeno. Então a gente somos formadores de líderes. Então a gente tem que ter muito propósito em que a gente quer. E como a gente vai conseguir isso, Joyce? Muita gente vai ficar perguntando. A gente vai conseguir isso com comunicação. Passando para eles o que eles podem ter, o que eles podem ser. Certo? E aqui, autoconhecimento. Eu pergunto para vocês, quem aqui auto se conhece? E eu não estou falando de inteligência interna. Então vamos lá, para mostrar para vocês. Autoconhecimento. Eu quero que vocês pensem aí agora em 3 qualidades que vocês têm. Alguém quer falar aqui? Uma qualidade?
trabalho com você? Também? Ótimo, ponto ótimo. E agora eu vou falar para vocês. Vocês conseguem imaginar 3 bonequinhas, 3 defeitos de vocês agora aí? Consegue? Quer falar um? Explosiva. Defeito. Defeito? Bastante? Tem, você vai falar, são bastante. Eu sou muito a contar erro, sabe? Aham. Tá errado, eu falo. Tá, sim. Sincero demais. Você consegue imaginar algum erro? Nenhum. Não, tu não sabe. Então, autoconhecimento é a gente conhecer as nossas qualidades, primeiramente, e os nossos defeitos. Por quê? A gente temos que conhecer os nossos defeitos, porque se a gente não saber, a gente acaba tendo a síndrome da perfeição. A pessoa perfeita, não perfeita. Ou muitas vezes a gente pensa tanto nos nossos erros que a gente parece aquele chicote que vai cair, né? Só... Não. A gente tem que saber os nossos defeitos e também a gente tem que saber as nossas qualidades. Por quê? Com as nossas qualidades, a gente conseguir nos ajudar na criação dos nossos filhos, conseguimos ajudar outras pessoas. E os nossos erros, a gente consegue melhorá-los. Para quê? Para que a gente não atropece neles e nem deixe os nossos filhos atropeçar. Porque se a gente deixa os nossos filhos atropeçarem também nos nossos erros, eles começam a ter crenças limitantes. Eles começam a ver aquilo e quantas das vezes a gente fala assim, eu só fiz isso porque meu pai fez. Porque os nossos filhos, eles nunca vão fazer o que nós falamos para eles fazerem. Eles sempre vão fazer aquilo que nós fazemos. Então, se nós fazemos algo errado, eles vão fazer. Se eles verem só fazendo coisas com propósito, eles só vão fazer coisas com propósitos. Então, a gente temos que conhecer tanto os nossos erros, né? As nossas melequinhas, né? Como eu falei, mas também a gente temos que conhecer as nossas qualidades. Isso a gente consegue ajudar eles a se tornarem pessoas de bem, pessoas com propósito, pessoas que pensam em ajudar o próximo. E aqui as 4
ensinar os nossos filhos a dizer eu te amo. Então eu quero fazer um laboratório de química para vocês aqui. Olha para o outro lado aí e fala eu te amo. Está com a colega do lado? Eu te amo. Isso. É isso aí, falar eu te amo. Então, é a segunda necessidade. Então, vamos ensinar nossos pequenos a dizer eu te amo para a coleguinha, falar te amo para a professora, te amo para a pessoa que está cuidando da limpeza da escola ou para a monitora. Por quê? É a segunda necessidade. E quando a gente ouvir, a gente sentir uma felicidade. Então, essa é a segunda necessidade. A terceira é ter o direito de errar. Então, assim, aí fala assim, nossa, então eu tenho o direito de errar e fala, já é, estou errando. Não é isso. Ter os direitos de errar é quando a gente faz uma coisa tentando acertar e a gente acaba errando. E está tudo bem. A gente pode dar um alto perdão para a gente mesmo. Ou se alguém faz alguma coisa para a gente que a gente não gosta, perdoar. Porque carregar mágoa, amargor, não faz bem, não faz nada para nós. Então, essa é a terceira necessidade, ter o direito de errar. Então, se alguém errar com você, não é o filho errar, não tem problema, filho. Vamos fazer de novo e ficar perdoado. Por quê? Porque nós temos esse direito. Então, é a terceira necessidade básica do ser humano. E a quarta é ter o direito de pertencer. Então, eu sempre digo assim, ter o direito de pertencer, muitas das vezes a gente esquece a quarta necessidade. E a gente, às vezes, perde até o timing de pertencer até dentro do nosso próprio ambiente, que é a nossa casa. Então, todos nós temos o direito de pertencer. Os pais, eles têm que pertencer ao ambiente escolar, participar das atividades acadêmicas, participar de uma festa, participar de tudo, né? Interagir ali com os professores, porque vocês pertencem a esse lugar, as crianças pertencem a esses lugares. E quando a gente está em casa também, os nossos filhos pertencem àquele ambiente, nós pertencemos. Então eu quero que vocês aí, agora, vou fazer de novo o laboratório de química. Dá um high five lá e fala, vocês pertencem a esse lugar. Pertencem a esse lugar. É isso aí. Todos nós pertencemos. E eu sempre falo aqui, ó, ciclo do sucesso. E é o poder da ação. O sábio não é aquele que sabe, é aquele que faz. Isso eu carrego até no meu curso. Porque o sábio, muitas das vezes a gente, né, falamos assim, ai, nossa, eu não sei, eu não vou fazer. Não, o pouco que a gente sabe, a gente já temos que colocar em prática. Muitas das vezes uma pessoa estuda. Às vezes ela se torna um obeso mental. Por quê? Sabe demais, mas não passa para ninguém. Não adianta nada. Então o sábio é aquele que faz, não é aquele que sabe. Então assim, como que a gente podemos fazer isso? Se a gente pega nos nossos filhos o pouco que a gente sabe e fizer uma transmitir para eles. Ai, eu acho que eu não sei fazer isso, Joyce. Olha que isso aí na escola, fizeram uma pergunta elaborada ali que vocês souberem responder, dá uma pesquisada, vamos usar o chat GPT, o Google, né? E quando ele voltar, esclarece a dúvida. Por quê? Nossa, eu não sei muito, mas o pouco que você sabe, você já faz. Então, é isso, é um ensinar, é um colocar essa musculatura. Quando eu decidi a me desenvolver, qual que é? O que eu queria saber mais? Eu queria entender um pouco como que funcionava mais a mente humana, como que eu podia me comunicar melhor, como eu podia passar melhor as coisas, tanto não é só para meus filhos, é para muitas pessoas também, é para mães, é para mulheres, é para empresas, por quê? Se a gente, imagine você estar numa empresa, ou
no lugar que você chega e está todo mundo ali, todo mundo sorri para você, fala para você, seja bem-vinda, fala um te amo, né? Ou fala para você, você pertence a esse lugar, não fica um ambiente mais gostoso? Do que você chegar num lugar onde ninguém se comunica com você, ninguém fala nada, então o sábio é aquele que faz, não é aquele que sabe. Entendeu? Então, ter essa musculatura em dia já ajuda. Então, ajudar os nossos pequenos a evoluir com essa sabedoria é muito melhor. Então, assim, às vezes eles vão chegar em casa, mãe, eu não sabia fazer, por exemplo, aquela atividade na escola. Filho, mas faz do jeito que você sabe. Só faz. A professora já vai ver que você já deu o teu melhor ali para tentar fazer. Agora, se você falar para ela assim, não, nem faça, você não sabe, então não faz. Não, faça. Faça do jeito que você sabe. E aí, essa musculatura, hoje ele faz mais ou menos, amanhã ele vai fazer um pouco melhor, no outro dia, ele está, como se diz, o melhor da sala, né? Como se diz, aquela criança que participa de tudo, que se comunica, que fala. Então é isso, colocar para eles. Eles podem fazer do jeito que eles sabem. O importante é eles aprender e já começar a pôr em prática. Os 4 pilares da inteligência emocional. A autoconsciência. A autoconsciência é muito bom para a gente e passar para eles também. A autoconsciência é de você poder falar para eles, olha, vocês podem participar de tudo que vocês quiserem. Essa autoconsciência, essa autoanálise. Olha, você não foi muito bem agora, mas você vai melhorar. Eu confio em você, eu acredito no seu potencial. Então, ter essa autoconsciência para eles. Mostrar para eles que eles podem estar e pertencer aonde eles quiserem. Lugar, igual, por exemplo, você fala pra mim, eu tô com dor no pé. Aí eu falo assim, eu sinto sua dor. Mentira, eu não tô sentindo. Como eu vou falar que eu tô sentindo? Eu não tô. Entendeu? Então não é eu me pôr no lugar dos outros, porque não tem como eu sentir a dor do outro, não tem como eu sentir a frustração do outro, não tem como eu nem sentir a alegria que o outro está sentindo, porque nós somos seres únicos. Então, a empatia é a gente fazer aquilo que a outra pessoa espera que nós façamos para ela. Isso seria empatia. Então, a gente ensinar isso também para os nossos filhos. Que empatia é ele fazer aquilo que o coleguinha está esperando que ele faça para ele. Não ele falar assim, eu sinto o que você está sentindo. Ele não vai sentir o que o colega está sentindo. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, né, temos a inclusão, né, de vários alunos, né, que tem autismo, né, e acaba sendo colocado no ambiente escolar. Então, a gente temos que ensinar os nossos filhos a se pôr no lugar, entendeu? Fazer aquilo, né, que o coleguinha precisa que faça para ele. E o que esse coleguinha está precisando? Às vezes ele está precisando que tenha mais paciência com ele. Às vezes está precisando que fala com mais calma para ele poder entender. Às vezes precisa que ele ajude ele a caminhar até um lado da sala ou para outro, porque às vezes ele tem uma dificuldade para andar. Isso sim é ter empatia. Por quê? Porque ele está fazendo o que o coleguinha precisa que faça para ele. Isso é ensinar da forma certa aos nossos filhos. Relações pessoais. Essa é uma das coisas que a gente precisamos ensinar aos pequenos desde pequeno, que é as relações pessoais. É como ele se comunicar, é ele dividir as coisas, brincar. E isso nós precisamos já começar a ensinar desde casa.
Muitas vezes o filho é todo impaciente. Pai, muitas das vezes o pai tá em casa e fala assim, eu não suporto me relacionar com os outros. Eu não gosto de conversar com ninguém. Eu não gosto de falar, eu não gosto de me comunicar. Aí o filho chega. Eu não gosto de conversar com ninguém. Eu não gosto daquele fulano. Eu não gosto de... Relações pessoais. Isso começa de casa. A gente temos que ensinar eles a se comunicar, a brincar, a dividir. Relações pessoais que eles começam agora e vai ajudar ele lá no futuro. Quando ele for o primeiro emprego dele, quando ele for entrar numa faculdade, quando ele ter que mudar de escola. Muitas das vezes nós pais trabalhamos num lugar e a empresa transfere nós para trabalhar em outra cidade. E a partir do momento que a gente ensina relações pessoais para ele agora, a gente muda de cidade e ele não tem dificuldade para se comunicar com outras pessoas, para se introduzir em outra escola, porque ele já tem a musculatura das relações pessoais. Ele já foi ensinado desde pequeno a se comunicar, a interagir com outras pessoas. Crenças. A quebra de crenças é o segredo do sucesso. Muitas das vezes a gente paramos a nossa vida ou de fazer algo por crenças que foi colocada em nós desde pequeno. E isso aqui, nos limita muitas coisas. Limita a gente de ter um relacionamento bem sucedido, limita a gente de conseguir ter relações, pessoais, nos limita a comunicação. Por quê? Porque a gente tem crenças limitantes. E o que a gente tem que fazer? A quebra de crenças. Porque a partir do momento que a gente conseguimos fazer quebra de crenças, a gente conseguimos também já quebrar para que os nossos filhos não cresçam tendo as nossas crenças. Porque as crenças que são colocadas e embutidas em nós quando nós somos pequenos, sem a gente querer, a gente acaba passando para os nossos filhos. Então, Joyce, mas me fala aí uma crença. Tipo, fala pra mim aqui. Quem aqui desde pequeno tem aquela mania de falar, eu não consigo. Não dá pra mim. Eu não sou capaz. É muito pra mim. E essas crenças, elas foram colocadas de alguma forma, mesmo inconscientemente, em nós quando a gente era pequeno. E a gente podemos quebrar. Joyce, como? A partir do momento que a gente procura o autoconhecimento e o desenvolvimento. E quando a gente vai atrás disso, a gente podemos falar, eu consigo, eu posso, e nada vai limitar vocês, porque a gente precisamos fazer essa quebra de crenças. E agora me diz, quem aqui já viu o Nemo? Assistiu o filme Nemo? Já? E diz pra mim, o protagonista do filme Nemo é o Nemo, né? É o Nemo? Pode falar. É? Não é o Nemo. Sabia. O protagonismo do filme Nemo não é o Nemo, por quê? O Nemo, ele aparece em 2 cenas do filme. No início e no final. Concorda comigo? E alguém aqui quer sugestionar aqui quem que é o protagonista? Dory? Eu acho que não. É a Dory? Eu acho que não. Sabe por que não é a Dory? Porque ela é toda perdida, né? Fala. Ô peixinha desorientada, né? Ela vai em tudo que é lugar, né? Ela vai na boca do tubarão, ela vai em qualquer lugar, menos aonde que é pra ir. Uma peixinha toda perdida.
E eu falo pra vocês, sabe quem que é o protagonista do filme Nemo? É o pai do Nemo. Isso aí, o Marlin. E muita gente não sabe nem, às vezes, o nome do pai do Nemo, né? E ele é o protagonista. Por quê? Porque ele é a pessoa do filme que mantém o foco. De maneira alguma, durante o filme, ele para. Ele, o tempo todo, ele está focado em quê? Ele está focado em achar o filho dele. Pode vir o que vier. Pode vir a turbulência que vier. De maneira alguma, ele para. Por quê? Porque ele mantém o foco. O foco dele é o quê? Achar o meu filho. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saiam daqui com essa musculatura de foco, determinação e liderança para os seus filhos. Porque não, tudo que nós fazemos, e nem às vezes a gente não vai estar com a faixa lá, tá? De super-herói. Muitas das vezes as pessoas nem vão saber quem somos. Mas a gente é a protagonista da vida deles. Por quê? Porque quando eles estiverem lá, que eles decidirem ser ou um engenheiro, ou um médico, ou um empresário, a pessoa vai perguntar: mas quem é a mãe dele? Quem é o pai dele? E às vezes eles vão saber o nome de vocês, mas às vezes vocês vão voltar lá no pódio, porque o protagonismo é isso. Muitas das vezes a gente não tá com a faixa de super-herói e nem muitas das vezes a gente tá no palanque, mas a gente somos protagonistas. Por quê? A gente trabalhamos, a gente criamos, a gente lutamos e eles estão no pódio, mas a gente acaba sendo a protagonista da criação. Então, eu quero agradecer vocês e dizer que motivo e ação, vocês vão dar a eles motivação. E eu quero parabenizar a todos vocês, porque vocês são criadoras de líderes. E eu deixei aqui, tá? Dois QR Code, que é um é do meu Instagram e o outro é do meu WhatsApp. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Quiserem falar de alguma coisa ou quiserem me seguir nas redes sociais para saber um pouco melhor do meu trabalho, pode ficar à vontade, tá? Depois vocês podem bater o QR Code. E eu quero convidar vocês a fazer uma dinâmica comigo aqui agora. Vocês vão precisar só ficar em pé. Vou pegar meu celular. Pra música, mas não tem problema. Vai ser a música mesmo. Pode ficar em pé. Eu vou falar pra vocês. Não precisam fazer ainda, tá? Eu vou só explicar. A gente vai fazer uma dinâmica de foco. Então, vocês só vão precisar dar um espaçamento aí de um espaço aí. Se você quiser vir aqui, ó, para ficar mais fácil, tranquilo. Ó, eu vou mostrar, depois vocês fazem comigo, tá? Então, vocês vão levantar o dedo para cima, tá? Sempre vocês vão deixar o pau mais ou menos na perna, assim. Isso. Aí vocês vão levantar o dedo para cima, não sei se vocês já fizeram o giro do dedo. Não? Vocês vão descer para baixo. E quando eu disser, vocês vão virar o máximo que vocês conseguirem. Lembrando que vocês vão marcar o ponto que vocês pararam. Quando vocês voltar, vocês não vão tirar a perna. A perna ela vai continuar fixada no chão, como se tivesse uma cola segurando. Por quê? Se vocês mudar a posição, quando vocês voltarem no giro, vocês vão ter perdido a marcação. Então, o que vocês não podem mexer? A posição da perna. Então, a posição da perna vocês vão ficar assim e vocês vão dar um giro total do braço, certo? Vão voltar. Aí, quando voltar,
Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou falar com vocês. E quando vocês abrirem os olhos novamente, a gente vai fazer o segundo giro. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Posicionada. Podem colocar aqui. Levanta o dedo para cima. Põe para frente. Dá um giro. Isso. Aí, isso marcou. Aí, pode voltar. Marcou o ponto. Marcaram o ponto de referência. Então, beleza. Agora, vocês podem fechar os olhos. Isso. Isso. E eu vou dizer para vocês. Agora, no próximo giro, com foco, liderança dos pais que vocês são, da determinação que vocês tomaram de hoje em diante, da formação de líderes que vocês são e de tudo que vocês vão poder ser da agora em diante. Com muito mais clareza, muito mais foco, muito mais determinação. E no próximo giro, vocês vão dar muito mais além do que vocês podem. Vocês vão avançar 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos ou até mais. Com essa determinação do foco que vocês tomaram de hoje em diante, dos pais que vocês tornaram, na comunicação e na determinação. Eu vou contar de 1 até 3, vocês vão abrir os olhos e a gente vai dar o próximo giro. Então, tendo toda a ciência e determinação de quem vocês é. 2, tendo toda a clareza. E 3, com todo o foco e determinação. Professora Adélia Giovana, professora Jéssica Lourenço, Versário para frente. Professor e agora Júlio, vamos dar o maior giro de foco. Professora Ingrid, Matheus da Silva, professora Helene.